Olá, turma. Espero que você esteja bem. Hoje em nossa aula vamos aprender sobre o desequilíbrio emocional. Desequilíbrio é algo que não está equilibrado, né? E quando a gente fala de desequilíbrio emocional, é quando a pessoa apresenta mudanças constantes de humor, reage a situações negativas que acontecem no dia a dia, só que de uma maneira inapropriada. E desequilíbrio emocional fala também de um descontrole emocional. A pessoa não consegue ou não está gerenciando bem as suas emoções. Lembrando que todos nós temos emoções. Nós não ficamos todo o tempo apenas com uma emoção, por exemplo. Nós não ficamos o tempo todo alegres, tampouco tristes. E essa é uma parte importante que a gente precisa frisar, que, por exemplo, quando vem uma tristeza ou a raiva, emoções consideradas desagradáveis, o pensamento que vem é que aquela emoção não vai passar. Eu tô triste, vou ficar assim para sempre. Não vai. Uma emoção, ela vem e passa. Nós somos assim. Em um momento nós estamos felizes, em outro momento nós estamos tristes, em um momento nós estamos vem um medo, no outro momento a gente vence o medo. Outra questão também, ansiedade. Todos temos ansiedade, mas a ansiedade que nós temos é, assim como o medo, uma emoção instintiva. E qual é o problema? O problema é quando essas emoções, elas acabam ficando excessivas. Não é um problema você ter ansiedade, até porque a ansiedade que cada um de nós temos, nascemos com ela, é o que nos faz ter anseio, é o que nos faz nos prepararmos para algo que está por vir, que nós precisamos, por exemplo, cumprir passo a passo para entregar um trabalho na escola, na faculdade. Aquilo causa uma ansiedade, mas essa ansiedade nos faz nos mover. Essa é a palavra. Mas quando aquela ansiedade ela chega ao ponto de que você nem consegue fazer, nem consegue ir no dia de entregar o trabalho, se for para apresentar, pior ainda. Aí é um problema. Medo. Ter medo de algo novo, medo de uma situação, uma experiência nova, é normal. Agora, aquele medo que paralisa, aí já é patológico, já se torna patológico. E aí, a gente precisa entender as nossas emoções e nos conhecermos. A parte do autoconhecimento é importantíssima, porque assim a gente vai entender quando as coisas estão desequilibradas. E o desequilíbrio emocional pode ter várias causas. Eu trouxe aqui algumas para exemplificar. Por exemplo, uma sobrecarga no trabalho. Aquela pressão, aquela tensão, você a todo tempo sendo cobrado,
e tem prazo para entregar metas. Só que tem momentos que se tornam exaustivo demais, que você é cobrado além do que você conseguiria, não tem momento de descanso. Tudo isso juntando ao estresse do trânsito, por exemplo, e outras coisas, acaba sobrecarregando. E tem uma hora que o nosso corpo e o nosso cérebro diz: cheguei no limite, né? O fim de um relacionamento também pode ocasionar um desequilíbrio emocional. Você estava acostumado com aquele relacionamento, o seu cérebro aprendeu a conviver com aquela pessoa, a ter aquele vínculo, aquela companhia, e de repente não tem mais. Então isso causa um desequilíbrio também e pode afetar bastante a vida de uma pessoa e também um desentendimento familiar, né? E aí os nervos ficam à flor da pele, normalmente vem a raiva, no momento ali, se a pessoa não parar, não respirar um pouquinho, acaba falando coisas que não devia e depois que passa um tempo a pessoa fica refletindo e diz: poxa, eu não deveria ter falado aquilo, mas aí já falou, machucou. Agora, imagine tudo isso de uma só vez. Tudo isso sendo acumulado. Aconteceu uma sobrecarga no trabalho, acabou o relacionamento, teve uma briga em casa. Essas coisas juntas vão enchendo como se fosse um copo de água. E aí, quando tá cheio, acontece mais uma situação estressante, é como se fosse a gota d'água. E aí, muitas vezes a pessoa ficou descompensada, né, desequilibrada, e vai pensar que foi por causa dessa última situação estressante que eu vivi. E não foi o acúmulo de fatores que geraram estresse no decorrer do tempo e levaram a pessoa a um descontrole emocional. Outra coisa também que pode estar relacionado a pessoa ter um desequilíbrio emocional é a forma como a pessoa foi criada. Se ela foi criada em um ambiente, em uma casa em que sua família, seus pais, a todo tempo ficavam desequilibrados emocionalmente por qualquer coisinha que fosse, um ambiente que sempre teve conflitos, desentendimentos, gritaria, e a pessoa foi crescendo ali. Quando surgia algum problema, era aquele desespero todo, parecia que o mundo ia acabar. Imagina uma criança sendo criada num ambiente assim. Então, ela acaba aprendendo que para lidar com a vida é desse jeito, porque o referencial que ela tem observado, os seus pais, seus parentes que moram com ela, que já são adultos, agem dessa maneira, ou melhor, reagem dessa maneira. Então, isso também pode acarretar que a pessoa, quando ficar mais madura, acabe ficando desequilibrada emocionalmente com mais frequência. E aqui alguns sintomas do desequilíbrio emocional: nós temos a falta de concentração,
coisas diárias, coisas do dia a dia, cotidianas. A pessoa não consegue focar porque a cabeça vai longe e muitas vezes ficar num processo de ruminamento, ficar ruminando coisas ruins que aconteceram e parece que é um filme que não acaba e a pessoa fica lembrando, né? Vem muitos pensamentos intrusivos que ficam ali nesse processo, fica voltando. Ou também essa falta de concentração é porque a pessoa está tão descontrolada emocionalmente que não dorme mais direito. E a gente sabe que o sono é essencial para uma boa qualidade de vida. Então, a pessoa já tem um dia estressante, ainda quando vai dormir, não consegue dormir ou fica se acordando durante a noite, tem muitos pesadelos. Isso tudo afeta na concentração. Irritabilidade. Novamente, coisas pequenas parece que se potencializam e causam uma explosão, deixa a pessoa muito mais irritada do que deveria ficar, né? A pessoa explode por qualquer coisinha, qualquer frustração, algo que não deu que não deu certo, que deu errado, não aconteceu como a pessoa planejou, coisas simples, já é uma coisa que acabou o dia. Passa o dia todo mal por causa de pequenas coisas. Sensação de que perdeu o controle sobre as ações da sua vida. E aí, por causa desse desequilíbrio emocional, a pessoa pensa que tudo na vida dela está de cabeça para baixo, perdeu o controle de tudo, que não está dando conta de nada e isso só piora, né, a situação, porque a pessoa começa a pensar que nada mais do que faz sentido. Fica desmotivado, tem a rotina, mas não consegue seguir porque começa a não ver mais sentido naquilo, porque alguma coisa deu errado e parece que não vale a pena mais tentar porque nada mais vai dar certo. Dificuldade para dormir, né? Como eu falei no primeiro tópico, a pessoa tenta dormir e não consegue, fica rolando na cama, ou quando consegue cochilar tem um sono muito agitado. Enfim, não consegue descansar, a mente fica o tempo todo processando ali informações, não desliga, né? Vamos lá, aqui, opa, mais alguns sintomas. A pessoa não descansa, não consegue dormir. E quando dorme, tem sono agitado. Então é comum a pessoa já acordar cansada. Tem uma baixa de energia durante o dia. A pessoa constantemente fica reclamando, dizendo que está cansada, está cansada. Também é um dos sintomas do desequilíbrio emocional. Dores corporais. Tem parte do nosso corpo, por exemplo, que estudos já mostram que são relacionadas a algum tipo de estresse, de algo que a gente esteja passando. Então, é comum a pessoa ter dores musculares e durante todo e pelo corpo todo. Outra coisa comum também é
quadros de gastrite, dor no estômago, e muitas vezes são dores causadas por fatores emocionais. O estômago, por exemplo, é até considerado nosso segundo cérebro. Então, se não está em ordem, se há um desequilíbrio nas nossas emoções, a gente vai sentir no corpo. Inclusive, nós somos seres humanos compostos por corpo, alma e espírito. E essas três partes precisam estar equilibradas. Se pelo menos uma delas não estiver bem, isso vai afetar todas as outras. Então, temos que cuidar do nosso corpo, nos alimentarmos bem, dormirmos bem, fazer exercício, que tem um efeito muito considerável. A prática de exercício físico libera neurotransmissores que nos fazem nos sentirmos bem, mas também nós precisamos cuidar da nossa mente, né? Gerenciar nossas emoções. Na terapia a gente aprende a fazer isso. Se autoconhecer, entender nossos limites, nossas capacidades é importantíssimo. E também cuidar da nossa área espiritual. A fé já é comprovada que, por exemplo, pacientes que têm fé conseguem superar com muito mais chances doenças, casos de pessoas que passaram por cirurgia e aquelas que tinham fé tiveram uma recuperação mais eficaz do que outras que não tinham. Então a fé é, como a Bíblia diz, o firme fundamento, né? Faz toda a diferença. Então é isso. A aula de hoje a gente falou sobre desequilíbrio emocional. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Vamos falar sobre os transtornos, vamos falar sobre inteligência emocional. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Lembrando que os assuntos que são passados nas aulas são de caráter de conscientização para aprendizagem. Não se autodiagnostique. Quem pode dar um diagnóstico, melhor dizendo, é um médico, um psiquiatra. Se você está passando por momentos difíceis que você está tentando, mas sozinho não tem conseguido, procure ajuda médica. Cuide da sua saúde mental também, porque é indispensável. Qualquer dúvida, pode me procurar e até a próxima.